Olá, paz do Senhor. Vamos ao vídeo dessa semana, semana 9, de 23 de fevereiro até dia 1º de março. E o tema é vazios de si mesmos e cheios de compaixão. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E a história está lá no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4. É uma história conhecida, talvez falando vocês não vão se lembrar assim do nome, mas quando eu começar a falar, vocês vão se lembrar um pouquinho dessa história, tá bom? Esse versículo aqui, todos nós choramos, na verdade, né? A gente chora quando a gente tá triste, chora quando a gente tá alegre, quando alguma coisa acontece. E o Senhor, Ele sempre está pronto a nos consolar quando nós choramos por alguma coisa. Mas nessa história, o que o Senhor quer nos ensinar, com base nesse versículo, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, é quando a gente chora por compaixão a outra pessoa, né? A gente vê uma situação, alguém em uma situação né, às vezes está afastado do Senhor, ou está nas drogas, ou um amigo de vocês que está passando por alguma dificuldade, algum familiar, algo que está acontecendo, a gente chora porque a gente fica triste pela situação que aquela pessoa está passando. E Neemias aconteceu isso, quando chega até ele a notícia do que estava acontecendo em Jerusalém, né, os muros caídos, a cidade devastada, ele fica tão chateado, tão triste que ele chora. E aí, esse choro dele faz com que ele ore ao Senhor, com que ele peça perdão pelos pecados do povo. Ele também pede algumas coisas ao Senhor, e o Senhor, ele então consola Neemias. E Neemias, depois você lê aí a história, mas o fim é que Neemias, ele recebe a autorização do rei a qual ele servia como copeiro, para que voltasse até Jerusalém e reconstruísse os muros. Então, aquele choro de Neemias não era por algo que tinha acontecido com ele, mas era algo que o entristeceu porque ele sabia que a terra era aquela, era a terra do povo dele, e ele se entristeceu por uma situação e ele foi consolado pelo Senhor. Ele não desanimou quando ele ouviu, né? Neemias não desanimou, ele chorou e orou pedindo perdão a Deus, se levantou e foi reconstruir os muros da cidade. A oração e o jejum são muito importantes para nos fortalecer e assim podemos ajudar a quem precisa. Se de repente você se lembrar aí de alguma situação, de alguém que está passando por alguma situação difícil, que tem te deixado chateado, ou até mesmo você, que você ore ao Senhor, né? Você pode, nós temos falado isso nas nossas aulas, você também pode dobrar os seus joelhos, fechar os teus olhos e orar ao Senhor. E o Senhor, ele tem poder para mudar qualquer situação. A gente tem que estar aí na posição. Vazios de nós mesmos, não olhar só para aquilo que nos entristece, sobre aquilo que tem algum poder, alguma situação na nossa vida, mas olhar com compaixão, ter amor por pessoas que estão passando por dificuldades. E tem mais duas histórias bíblicas, né, que nós podemos citar aqui, tem muitas outras, mas que eu vou citar aqui. Uma é a parábola do bom samaritano, Lucas, capítulo 10, dos versículos 25 ao 37, você também já deve ter ouvido essa história. O bom samaritano, quando encontra ali um homem que foi espancado, tá ali no caminho, né, na rua, digamos assim, e ele para ajudar aquele homem. Ele pega aquele homem, leva para um lugar, deixa um dinheiro para que o dono daquela hospedaria cuidasse dele, não largou ele à própria sorte. Ele teve um olhar bom de compaixão com alguém que estava precisando e cuidou daquela pessoa. E uma outra história também, Jesus chorou por Jerusalém, Lucas capítulo 19, do versículo 41 ao 44, quando Jesus, ele vê o pecado daquele povo, o pecado de Jerusalém, ele chorou por aquele povo, porque o desejo do Senhor Jesus é que eles aceitassem Jesus como Messias, voltassem o coração para ele. Então ele se entristeceu com o pecado daquele povo e chorou por Jerusalém. Então que a gente aprenda a não olhar só para o nosso umbigo. A gente tem essa tendência, né, de olhar para o nosso umbigo, porque a gente quer, para o nosso sofrimento, e não olha para o sofrimento de outras pessoas. Então que a gente aprenda a ter compaixão, sendo vazios de nós mesmos e tendo compaixão do próximo. Tenha compaixão essa semana de alguém. Deus abençoe.